Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, saudáveis acima de tudo. Bom, essa semana a gente vai de videoaula e nós vamos começar o conteúdo do livro de atividades, do caderno de atividades. Então é importante que vocês se organizem da seguinte maneira. Nós concluímos a unidade 3 da apostila 2. Aquela unidade que falava sobre o cordel, fizemos aquelas viagens maravilhosas por meio do cordel, as aulas foram uma delícia. E encerramos a unidade 3, né, que é a unidade que a gente sempre trabalha. Depois, a gente parte então para o caderno de atividades e vamos trabalhar todo o conteúdo do caderno de atividades, começando pela unidade 1. Então, reforço, agora esta videoaula é sobre a unidade 1 do caderno de atividades, de produção de texto, certo? Produção de texto. Essa unidade vai falar sobre gráficos, tabelas e quadros e como eles se organizam as informações numéricas. Estes elementos têm sido muito frequentes no cotidiano, ultimamente, inclusive, para fazer referência a diversos aspectos, né, da pandemia, da questão das vítimas, das mortes. A gente tem visto com uma certa frequência estes elementos. E às vezes eles passam um pouco desapercebidos, ou a gente não compreende bem a leitura, mas fazer a leitura sim, interpretação sim, eles são textos, tá? Eles são textos construídos de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, aquela maneira tradicional de um texto dividido em parágrafos. Ele não é assim dividido, mas ele é sim um texto à medida que ele transmite uma informação. O texto é isso, aquele elemento que transmite uma informação. E por não ser tão comum, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que os gráficos, o que as tabelas, o que os quadros apresentam. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, porque eles podem aparecer em diversas áreas. Diversas, importante isso. É um tipo de texto comum em muitas áreas. Você pode, por exemplo, ter acesso, ter contato com gráficos, tabelas e quadros nas suas aulas de matemática, nas suas aulas de geografia, certo? E nas suas aulas de redação, sim. Sabe que, inclusive, na redação do Enem, frequentemente na coletânea é um material de apoio, é um conjunto de textos que o Enem oferece ao candidato para ele ter uma ideia do tema que está sendo discutido, do foco que ele precisa dar àquele tema. Então, ele faz essa discussão toda para que o aluno possa desenvolver o seu texto. Frequentemente, essa coletânea apresenta um gráfico. Houve um ano, inclusive, recente, 3 ou 4 anos no Enem, que a coletânea apresentava todos os textos em forma de gráficos e tabelas. O aluno tinha que analisar todos aqueles gráficos para produzir a redação dele. Então, se é um aluno que tem dificuldade com isso, ele tem muita dificuldade para produzir o seu texto. Por isso que é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade de leitura. De modo geral, nós temos todos esses elementos, né? Temos os gráficos, as tabelas. Aqui, por exemplo, eu separei alguns exemplos para vocês. A gente tem acesso nas tabelas, a gente tem a tabela periódica, né? E a gente tem as notas que vocês recebem na escola. Mas vejam a construção, vejam aqui esses exemplos de construção de tabelas e de quadros e as construções de gráficos. Né? O gráfico normalmente nesses dois aspectos, né? O formato pizza e o formato coluna. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gráficos, certo? Então, apesar de termos as tabelas, de termos os quadros, nós vamos nos focar hoje
nos gráficos, certo? Temos as tabelas e os quadros, vamos nos focar nos gráficos. Então, para isso, é interessante que vocês tenham à mão o caderno de atividades, inclusive como atividade que eu já passei para vocês. Eu já pedi essa atividade lá no Positivo On. Nós vamos fazer uma correção da atividade aqui nessa videoaula, tá certo? Uma correção da atividade. Pois bem, caderno de atividades, página 2, certo? Caderno de atividades, página 2. Gráficos, tabelas e quadros organizam as informações numéricas. E vamos ver o que ele traz de informações. Bom, gráficos, tabelas e quadros estão presentes no cotidiano. Trata-se de uma linguagem que utiliza números, palavras e recursos gráficos. Bom, já tenho aí características básicas. Números, palavras, vai usar esses dois elementos, e recursos gráficos, de formatos, de cores, né? Que demonstram o comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas. O interessante é isso, eu vou comparar situações. Interpretar esse tipo de informação possibilita compreender mais ampla e criticamente a realidade. E a gente começa com gráficos de setores. Falei que nós íamos começar por gráficos. Os gráficos são divididos em alguns elementos e a gente vai começar com gráficos de setores. O que são esses gráficos? No gráfico de setores, mais conhecido como gráfico pizza, veja bem, formatinho de uma pizza, né? Só que cada fatia com um tamanho diferente. Não é todas as fatias do mesmo tamanho. Gráfico pizza ou gráfico de setores, nome oficial, comparam-se as partes em relação ao todo. Vejam bem, comparo as partes em relação a um todo. Eu tenho um geral e é ali dentro que eu faço divisões. Importante entender isso. Esse gráfico vai ser usado quando eu tenho essa totalidade, certo? Esse tipo de gráfico é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de determinado aspecto da realidade. Pois bem, eu tenho um todo, divido esse todo em partes, e é importante que a soma dessas partes corresponda ao todo, ok? Observe, por exemplo, o gráfico que mostra a distribuição de água na Terra. Veja aqui a distribuição. Então, eu vou ter as cores, veja, eu tenho o formato, o gráfico de setores, formato pizza, e eu tenho as cores também. Então, o azul mais escuro representando a água salgada. O azul mais claro representando a água doce. Olha o que ele faz. Tem o todo, 100%, o todo. Desse 100%, 97% correspondem à água salgada. Isso no nosso planeta, né? Na Terra. Então, na Terra, dos 100% de água, 97% correspondem à água salgada e 3% correspondem à água doce. Então, dados importantes aqui. A soma dessas porcentagens precisa dar 100%, que é aquela totalidade que eu comentei com vocês antes, e a diferença das cores, o azul escuro para a água salgada, o azul claro para a água doce. Aí ele faz uma subdivisão, ele puxa esses 3% aqui de água doce e faz um gráfico sobre ele. A água doce está em que situação? Outras cores apareceram aqui. Repara, 71% água congelada, 18% depósitos subterrâneos, 7% lagos e cursos de água e 4% umidade do ar. Então, ele faz essa subdivisão aqui. Reparem, aqui já a totalidade destes 3% que ele apresentou ali. Vamos seguindo. Lembrem bem, esse exercício eu pedi para vocês lá no Positivo On. Primeira questão. Com a colaboração de um colega,
infelizmente não estamos podendo fazer isso. Faça a leitura e interpretação do gráfico 1, distribuição da água no mundo, complementando o texto a seguir. Aqui eu vou apresentar para vocês um gabarito. Vocês confiram aí. Compara o que está aqui com o que eu vou falar para vocês. Eu vou fazer a leitura total. Comparem a leitura que eu vou fazer com o que você colocou aí no seu exercício. Caso você tenha colocado alguma informação que não esteja exatamente igual à apresentada por mim, sem problema. Marque do lado, chega do ladinho da questão 1, coloque uma observação e lembre-se para que a gente comente na nossa live, ok? Aliás, façam isso para todas as questões. Teve alguma dúvida na questão? Chega nesse espacinho aqui, ao lado da questão, e coloque suas observações, o que você precisa lembrar de falar na hora da aula, o que você precisa me perguntar, o que você precisa discutir, o que você quer que eu reforce. Deixe anotado do lado da questão para que na hora da live você se lembre, porque senão passam dias e a gente acaba esquecendo, tá certo? Pois bem, uma sugestão aqui para complementar. O gráfico apresentado pela Unesp mostra a distribuição da água doce no mundo, indicando que 71% são de água congelada, 18% encontram-se em depósitos subterrâneos, 7% estão em lagos e cursos d'água e 4% encontram-se na forma de umidade. Quando a comparação entre a quantidade de água salgada e água doce no mundo, a conclusão é que o planeta tem apenas 3% de água doce e 97% são de água salgada. Creio que tenha sido muito fácil para vocês resolverem essa questão, né? Creio que tenha sido bem fácil. Vamos ao lado aqui? Aproveitando, você sabia? A água, se o total de água doce do planeta fosse colocada em uma caixa de água de 1000 litros, toda a água disponível para consumo poderia ser armazenada em 2 garrafas de 1,5 litro. Vejam isso, gente. Olha a comparação que ele faz aqui para a gente entender. Então, de toda a água que tem no planeta, quanto a gente tem acesso realmente, o quanto a gente pode beber realmente, né? Preocupante, né? A considerar ainda toda a poluição, bem preocupante. Vamos para um outro gráfico de setores. Questão 2, página 3. Observe o gráfico de setores comparando a tabela. Olha, já vamos ter outro elemento aqui. Já vamos ampliando o nosso estudo. Um gráfico e uma tabela. Para fazer a tradução dos dados do gráfico na forma de um texto. Note que a tabela, além de informar a densidade demográfica por região ou conjunto delas, faz referência à concentração de recursos hídricos do país. Então, vamos aproveitar aqui a questão. Vejam a diferença. O gráfico, ele é mais visual. O gráfico trabalha com essa questão visual. Então, na questão visual, eu tenho a forma do gráfico, que já é uma forma pensada, e tenho a questão das cores, certo? Na tabela, não. Ela já vem de uma maneira mais objetiva, mais direta, certo? São funções diferentes. Talvez o interessante, assim, não existe a melhor, a pior, a correta, a errada. Mas, assim, o que eu pretendo? Eu pretendo visualizar aquelas informações dentro de um todo. O gráfico fica interessante para isso, porque eu consigo ver todo o elemento e aí as suas subdivisões. Então, o gráfico é interessante quando eu preciso analisar aquilo dentro de um todo. E a tabela é interessante quando eu preciso obter as informações apenas. Então, cada uma tem a sua utilidade. Tá? Não vamos dizer que um seja melhor ou pior do que o outro. Vai depender do que eu preciso. O que eu preciso transmitir de informação e o que eu preciso compreender de informação. Pois bem, ele pede que você transforme isso em texto. Textinho curto. Vocês podem passar para mim depois. Podem ler na aula. Deixa marcadinho aí que a gente lê na aula. Mas o que você tinha que fazer no texto 2? Transcrever essas informações para um texto. Um parágrafo é suficiente, certo? Coloque ali a sua observação sobre o texto. E podem ler para mim na aula, quem quiser. Questão 3. Após a leitura do poema A Bicicleta, de Eugênio Monteiro,
e considerando as informações sobre o gráfico de setores, analise o gráfico 3 a seguir para retomar alguns breves conceitos, interagindo com os colegas. Essa poesia está na coluninha lá em cima, vejam bem. Vamos retornando aqui. Mais rápido. Ela está aqui. Logo na página 2, na coluninha aqui ao lado, certo? Vamos fazer a leitura? A bicicleta. A bici segue a cleta. Por uma ave sempre nida e um tom toca seu pet. Que canção mais perseguida! O ferro segue a via, pelo plano quase alto. Como a melão, segue Cia, e no rio o oceano. Depois do Ori vem o Zonte, após ele vem o Fante. Correm junto pelo monte, e às vezes um vai adiante. Lá se vai essa canção, um arco pleno plano, e com ela o coração, que a verteu de cástimo ilhano. Ou seja, ela foi dividindo as palavras, perceberam isso? Ele foi dividindo as palavras. Então vamos voltar lá na questão e ver exatamente o que ela pede para que a gente faça. Gráfico. Ele pediu para que você fizesse a leitura e a partir disso a gente responde aqui as questões. A figura apresenta um gráfico de setores. Esse tipo de gráfico permite comparar as partes em relação ao todo. O que é um gráfico e para que serve? Trazer as informações de elementos que se completam para o leitor. Eu tenho elementos que se completam formando um todo, certo? Por que o gráfico acima é classificado como gráfico de setores? Porque ele é dividido em setores. Setores são partes. Ele é dividido em partes, dividido em setores, então, certo? Não são linhas, não são colunas, são partes, setores, certo? Qual é o todo comparado neste gráfico? O poema. Confere aí sua resposta. Estamos fazendo a correção, estou passando um gabarito para vocês. Confira aí, página 4 do caderno de atividades, de produção de texto. Letra D. O que mostra o gráfico? Porque ele está dividido em duas partes. O que mostra o gráfico? Sugestão. O gráfico mostra a divisão de um todo, que é o poema. Então, o gráfico mostra a divisão do poema em duas partes. A parte maior representa os 10 versos que têm palavras partidas. Vocês viram, né, que ele foi dividindo? Elefante, horizonte. Ele foi dividindo as palavras, ele partiu as palavras. E a parte menor representa os 3 verbos que têm as palavras inteiras. Então, ele dividiu palavras partidas, palavras inteiras. Qual é o objetivo da legenda? A legenda é um elemento utilizado para a identificação dos dados do gráfico. Ela ajuda, a legenda te dá as informações para que você possa fazer a leitura desse gráfico, certo? Que título esse gráfico poderia ter? Questão pessoal. Vocês vão anotar aí e falar para mim na nossa próxima aula. E aí, nós vimos para o gráfico de barras, um outro tipo. Veja bem, ele já não tem mais aquela divisão em formato, né, redondo, como uma pizza de setores. Eu tenho as barras. O gráfico de barras é uma forma de resumir informações e exibir uma grande quantidade de dados. As barras são retangulares, desenhadas vertical ou horizontalmente. Podem vir das duas maneiras. O seu comprimento é proporcional aos valores que o gráfico representa. Às vezes, o gráfico de barras vertical é chamado de gráfico de colunas. O vertical, chamado de gráfico de colunas. Este gráfico a gente vai discutir mais um pouquinho na nossa próxima aula.